iniciar a história, mas acho que tem uma vaga ideia. Sentado cabisbaixo e encarregado, numa estação de trem do antigo Brasil, com é fácil escondido por trás de um velho chapéu, um homem se mantinha com o olhar preso ao chão, sonolento e também indisposto. Seria essa a maneira com que acabaram me alcunhando de Dom Casmurro. Pelo que me lembro, teria sido um jovem rapaz, talvez um jovem moço do qual não me lembro muito bem a memória, mas eu lembro sobre aquele dia. Tenho ainda na minha memória sobre aquela noite, vindo da cidade para Engenho Novo, onde no trem da central encontrei um prestígio rapaz que vivia aqui no bairro. Conheço-lhe apenas de vista, mas me recordo que ele sentou ao pé de mim e começou a recitar os versos. A viagem foi curta e os versos dele também não eram de ser ruins, porém eu vivia perdendo a batalha para o cansaço e acabei fechando meus olhos umas 3, talvez 4 vezes, sendo suficiente para que ele, impaciente, guardasse os versos em seu bolso. Continue. Não precisa, já acabei. São muito bonitos. Eu pedi novamente para que ele os tirasse do bolso, mas o jovem não mais me respondeu. Acabou ficando amuado. No dia seguinte, chegou aos meus ouvidos que esse mesmo vinha dizer de mim nomes feios, assim me dando a minha tão conhecida alcunha de Dom Casmurro. Meus vizinhos, que eram bastante avessos aos meus hábitos reclusos, acabaram alimentando esse apelido. Mas, sinceramente, eu pouco me zanguei. Mas não nos é importante sobre isso. Atualmente vivo só em uma casa própria e, juntamente com escrevo este livro, fiz com o propósito de reproduzir a casa onde cresci em Mata Cavalos. Os meus pedaços de memória sobre a casa onde cresci formariam uma história muito bela e também muito trágica, penso eu. E é especialmente isso, meu caro leitor, que você irá poder desfrutar a partir de agora. Pois bem, lembro-me que em minha juventude, no início de minha história, ouvi uma dita conversa entre José Dias, que era um agregado de minha família, e Dona Glória, que era minha mãe. Estavam presentes na sala também meu tio Cosme e minha prima Justina. A conversa não teria sido completamente agradável aos meus ouvidos, mas fiz o que pude para ficar em silêncio, enquanto também tentava ouvir atentamente. Dona Glória, já passou da hora de colocar Bentinho para o seminário. Não percebes que ele anda muito a sorte do filho de pato? Ou como eu gosto de chamar, Caparuca? Eu entendo sua preocupação, José Dias, mas não vejo maldade na relação entre esses dois. Bentinho mal fez 15 anos e capítulo como vontade de 14 semana passada. Sim, mas imagina se ele se pega de namoro. Aquela menina desmiolada. O que seria dessa promessa sagrada, Dona Glória? Não concorda, tio Costa? Ora, o ora de tio Cosme lhe entregava a indignação. Seria como dizer, é uma besteira, José Dias. Enquanto ambos se envolviam na conversa, pude notar alguns pequenos e leves choramingos que vinham de minha mãe, que temia me enviar tão cedo para o seminário. José Dias então lançou suas palavras, suplicando por desculpas e indicando explicações sobre sua preocupação comigo na época. E eu, logo tão abalado com essa notícia do seminário, quanto com o que ouvi sobre o Capitu, fui logo atrás da mesma. Enquanto eu procurava, uma onda de reflexão acabou me atingindo. Estaria eu realmente tão grudado em Capitu quanto dizia José Dias? Estaria eu realmente tão perdido em pensamento sobre essa menina? Eu realmente estava apaixonado por Capitu? Quando cheguei até a casa de Pádua, procurei por Capitu, para lhe dar a notícia do que ouvi sobre o seminário. Ao chegar, eu a encontrei de frente para o muro, do qual ela parecia esconder alguma coisa. Sua mãe lhe chamava ao fundo. Capítulo, minha filha. Mas ao me ver, e só me notar por perto, que ela se colocou de costas para aquele escrito. Capítulo, trago uma notícia, mas o que está escrevendo? Nada. E que notícia? Deixe-me ver se não é nada. Capitu rapidamente se virou ao muro. Pude ver de canto de olho que rabiscava com o mesmo prego o que havia escrito. E nessa mesma olhada de canto de olho, notei o meu nome acompanhado do lado do nome dela. De início eu fiquei, sinceramente, um tanto confuso, mas logo notei o que aquilo queria dizer. E quando os meus olhos se encontraram com os de Capitu naquele momento,
naquele momento eu pude ter a completa certeza da minha reflexão sobre ela. No quadro futuro, acabei ficando parado diante dela como se estivesse em um altar. Na verdade, me lembro que nós nem falamos nada, pois o muro falou por nós naquele doce momento e nos pegamos a olhar um para o outro. Até que fomos atrapalhados pelo pai de Capitu, Pago, que suplicava para que a filha não estragasse o reboco do muro. Ficamos a falar sobre Capitu, em sua forma e em seu jeito, que já nem nos lembrara mais uma moça de 14 anos, mas sim uma de 17. Então Pádua me cumprimentou de forma muito calorosa e assim se despediu de mim. Logo, o Capitu também me convidou a entrar. Nos sentamos na sala de estágios da casa de Dona Fortunata, sua mãe, dos quais logo comecei a dar a notícia tão temida pela curiosidade de Capitu. Minha mãe quer logo me enviar para o seminário. E você vai? Eu tenho de ir. Eu não ousaria quebrar a promessa da minha mãe. Lembro perfeitamente da promessa de minha mãe. Após a morte de meu pai e de ter seu primeiro filho nascido morto, Dona Glória, minha mãe, jurou que seu próximo filho, eu, seria um homem da igreja, e que logo na juventude também se tornaria padre. E para ser bem sincero, a ideia de seguir essa promessa sagrada não me amedrontava muito, e nem me assombrava. Mas depois de conhecer Capitu, isso me deixou extremamente preocupado. Porém, esperto e astuto como era, Capitu me olhou com uma expressão serena e muito tranquila e disse o seguinte: Não vá, pois eu tenho um plano. Que plano seria esse, Capitu? Foi quando ela começou a me falar cada detalhe do plano dela. E qual era o plano? Eu com certeza me lembro perfeitamente. Capitu queria que eu recorresse a José Dias, alegando que não queria ir para o seminário, porém que eu iria para a Europa estudar sobre as leis. De início, eu achei a ideia bastante complicada. Mas quem seria eu para confrontar Capitu, não é? Aliás, eu nunca poderia me esquecer do jeito que ela me olhava e da forma como segurava minhas mãos. Porém, eu tive de ir. Eu tinha coisas a fazer. Fui então ao encontro de José Dias como combinado com Capitu, alegando que precisava urgentemente conversar com ele, e assim eu fiz. Logo ao vê-lo, já cuidei de dizer que precisávamos conversar. Mais tarde, no mesmo dia, eu e ele estávamos passando pela cidade no passeio público. A primeira coisa que José Dias falou foi sobre a família de Capitu. A família de Pádua não é muçulmana, mas Capitu, por exemplo. Você já reparou nos olhos dela, Betinha? Que eu deveria reparar? São assim, daquele jeito. Aqueles olhos do diabo do rei. Cigano obriga de simular. Mas, fora isso, nada contra a família de Pádua. Só me incomoda toda a bajulação e... você sabe. Sabe, José? Eu preciso te contar uma coisa que hoje é bastante importante. Naquele momento, fiquei olhando para José Dias antes de soltar as palavras que eu estava aguardando. Disse-lhe tudo, principalmente sobre meus planos de ir para a Europa. Eu pude ver a decepção nos olhos de José enquanto falava, mas quando mencionei que desistiria do seminário para poder estudar as leis, o sorriso dele finalmente se abriu e ele pareceu receber a ideia de braços abertos. Então eu não quero ser padre. As leis são belas. São belíssimas. Olha, eu vou tentar falar com sua mãe. Mas eu não prometo nada que vai dar certo. Mas irei tentar. Ficamos falando sobre o assunto por alguns minutos. Inclusive, eu até cheguei a considerar a ideia de falar com o imperador para que ele pudesse defender o meu ponto. Que a mente de um jovem não pensa e como ela pode formular ideias malucas, não é? E assim feito meu acordo com José Dias, fui logo ao encontro daquela moça descrita com os olhos de ressaca. Fui caminhando até a casa de Capitu com um certo nervosismo de falar sobre muita convicção sobre o caso. Mas ao menos eu poderia dizer que minha parte já estava feita. Betinho, deixa o imperador em paz. Fiquemos por hora com a conversa com os Dias. A propósito, ele já falou com Dona Glória? Ele me disse que iria tocar hoje mesmo no assunto com ela. Há alguma novidade? Até agora nada. Notei os olhos de Capitu e logo me lembrei da definição que José Dias dera deles, de uma cigana oblíqua e dissimulada. Na época eu não sabia o que era oblíqua, mas eu sabia o que era dissimulada. A cor e a doçura já eram minhas conhecidas. Com meus olhos um pouco colados neles, pude ver como ficavam mais e mais tristones a cada momento. Olhos de ressaca, de ressaca. E para não me perder no momento, logo me agarrei aos cabelos de Capitu. Ai, aqueles cabelos! Tão macios e volumosos eram os caracóis de seus cabelos. Eu dividi em duas porções e comecei a trançá-los.
disse devagar e com moderação, pois não queria que aquele momento acabasse jamais. O capitão me olhava, quando eu menos esperava, o capitão me olhava fixamente pelo espelho da penteadeira, com um sorriso maroto nos seus lábios, enquanto charmosamente se abanava com seu leque. Quando o capitão deitou sua cabeça para trás, eu a segurei e exclamei: "Levanta, capitão!" Quando as palavras caíram em ouvidos surdos, e me vi me aproximando cada vez mais de seus lábios. E foi grande a sensação do beijo. Então, Dona Fortunata entrou na sala. Capitu? Mamãe, veja como Bertinho arrumou meu cabelo. Até mesmo fez tranças. Olhei incrédulo. Como poderia uma criatura ser realmente tão natural e tão cínica desse jeito? Enquanto ela conversava com Dona Fortunata, fiquei disfarçando, me tirando desse disfarce, a mãe de Capitu falou: Bertinho, sua mãe está lhe chamando. A gente conversar no salão aqui. Concordei em silêncio, e com um beijo saí também da residência de Capitu, seguindo em direção à minha própria. Em minha mente havia um misto de pensamentos, confusão, por algum motivo, orgulho. Me via a vontade de estufar o peito e gritar: "Sou homem!" E assim, fui para casa cumprir com as ordens de minha mãe. Então peguei meus livros e fui para o meu quarto. Porém, do jeito que estava, eu nem sequer os abri. Meus pensamentos estavam apenas em uma única coisa: aquele beijo. Fui sentado na poltrona de meu quarto e me perdi em pensamentos, até que finalmente meu nome foi chamado na sala. Betinho, Como era de minha mãe, eu não poderia negar de forma alguma. Ao ver José Dias e minha mãe na sala, me arrepei um pouco, porém isso acabou se transformando em desconfiança ao ver o Padre Cabral. Minha mãe conversara com ele recentemente, com isso, o Padre Cabral soubera na véspera que, por um decreto pontifício, eu acabava de ser nomeado a um cargo com uma pronúncia um tanto quanto complicada. Prepara-te, tu pode vir a ser destinatário apostólico. Nisso, o padre me deu férias também. E isso não poderia me deixar mais animado e menos desanimado. Fiquei muito contente. Afinal, o que era melhor do que um beijo seguido da notícia de minhas férias? Porém, após decidido, acabei sentindo um certo aperto no meu peito. E assim, vendo minha mãe sair da sala, dei um leve suspiro determinado e disse: Mamãe, espere! Ao chamá-la, pude ver a maneira que José Dias me olhou. Sua expressão era neutra e eu de forma alguma consegui interpretá-la. Depois que ele se retirou da sala, me direcionei à minha mãe e fui com ela me sentar. E hesitantemente comecei a falar depois do suspiro pesado. Mamãe, quando eu irei para o seminário? somente depois das férias. Por quanto tempo eu ficarei lá? Eu não vou voltar para casa? Voltarás ao sábado, se assim que o padre lhe ordenar férias. Pois eu não quero mais ir, mamãe. Eu não quero ver o padre. Me lembro que a reação da minha mãe foi uma mistura. De início, ela colocou a mão em seu peito em surpresa. E logo um sorriso irônico também cobriu sua feição não muito envelhecida, enquanto, nesse mesmo momento, ela me afagava. Estás brincando, meu filho? Não, mamãe. Eu não estou. Pude ver que seu sorriso morreu, sendo substituído por uma expressão de desamparo, e seus olhos ficaram apagados, logo também rasos d'água. Após isso, minha mãe virou-se as costas e foi embora lutando contra suas lágrimas. Fizeram um modo de pagar sua promessa, outra moeda ou qualquer outra coisa. Foi então que decidi me encontrar com o capitão no dia seguinte para poder dar para ela a notícia do plano falho. Contei-lhe a entrevista com minha mãe, e falei das lágrimas, falei das súplicas e, por fim, das respostas decisivas. Em 3 meses, querendo ou não, eu estaria no seminário. O capitão me olhara com um olhar triste, quase desgostoso. Temia nossa separação iminente por conta do seminário. Seu olhar estava no chão praticamente o tempo inteiro. De repente, em um momento de silêncio, fiz tudo para que ela olhasse para mim, e assim, Capitu, tu juras que se casará comigo um dia? E apenas comigo? Quer mesmo que eu responda? Acho que já tem Tu juras ou não? ficamos em silêncio enquanto ela colocava a mão em meu rosto. Seu olhar e seu gesto deixando claro suas respostas. Eu e ela fizemos nossos votos e fizemos nossos juramentos um ao outro. E juntos sonhamos com a nossa casa, nossa vida e o nosso tão sonhado futuro. E meses depois fui para o seminário. Não pude descrever o quanto de lágrimas eu chorei. Esta é uma memória um tanto ruim, meu caro leitor. Então, eu irei poupar-me de relembrar meus traumas do passado. Mas houve algo
consideravelmente bom nestes anos. Eu conheci meu melhor amigo e praticamente irmão, Escobar. Um rapaz alto, de belo porte, outro seminarista que se chamava Ezequiel de Souza Escobar. Possuía olhos fugitivos assim como seus demais membros. Ele era 3 anos mais velho que eu, mas não me impediu de me tornar seu melhor amigo. Escobar e eu logo criamos um grande vínculo que eu, velho do jeito que sou hoje, não me recordo direito das partes boas. Mas uma coincidência é que em uma conversa que admitia não querer seguir como padre, ele compartilhou que seu desejo era o mesmo que o meu. Aos sábados, eu vinha me encontrar com o Capitu, a mesma me dando um certo apavor em relação a Escobar. Mas então, um dia eu lhe disse. Ele me disse que há de vir para visitar a minha mãe. Capitu não reagiu muito bem, e eu, como de costume, apenas fiquei calado e obedeci. E então fomos até minha casa, onde Capitu foi muito bem recebida por minha mãe. Ambas se adoravam, viviam juntas falando de mim, de algo ou até mesmo de nada. Algumas vezes Capitu até mesmo ficava para jantar. Mas, porém, como nem tudo são flores nessa vida, me chegaram a notícia de que minha mãe acabou adoecendo de uma febre que a colocou às portas da morte. Prima Justina e Capitu cuidavam, né? Mas ao cabo de 5 dias, Dona Glória ordenou que eu fosse chamado do seminário para visitá-la. Em minha cabeça, um infame pensamento do pior enquanto eu caminhava ao lado de José Dias. E se minha mãe acabasse morrendo? Leitor, foi um relâmpago que tão depressa iluminou a noite quando se esvaiu durante esses meus pensamentos. Com a escuridão me consumindo com o remorso que ficou. Logo pensei, mamãe defunta, então adeus ao seminário. Mas logo a culpa me consumou junto com a angústia e eu apaguei esse pensamento. José Dias me tranquilizava sempre sobre isso. Mas do mesmo jeito, os homens não são feitos de aço. E eu acabei me desfazendo com algumas lágrimas de preocupação quando fui à visita de minha amada mãe. Ela estava abatida, porém sorridente ao me ver, debruçada sobre seu assento, sob os cuidados de Prima Justina e Capitu. Logo depois de conferir minha mãe e deixá-la nos cuidados das 2 moças, fui conversar com José Dias, que me acalentou de meu sufoco. Pouco tempo passou e minha mãe já estava muito melhor. Uma coisa melhor que isso, agora, Escobar tinha vindo nos visitar e ainda veio almoçar conosco. Me lembro um pouco que ele tinha me dito algo sobre minha mãe. O que ele disse era... Betty, sua mãe é senhora de moça, muito moça. Que idade teria? Pouco mais de 40, mas por que o questionamento? É uma senhora bastante adorável, mal parece ter 40. Eu a julgaria tendo no final dos 20 e no início dos 30. Porém, felizmente meu amigo teve de ir embora. Nos levantamos e eu então o conduzi até a saída de casa, onde na janela estava quem? Adivinhe só, Capitu. Tenho em minha memória que talvez Escobar estivesse montado em um cavalo ou algo do tipo, mas não me lembro muito bem. Mas quando Escobar estava na porta de minha casa, em uma rua que eu levaria de volta, ele então deu um olhar para Capitu e Capitu para ele. Me senti traído de todas as formas. O ciúme me consumiu até ranger os dentes. Minha vontade mista de querer me acalmar e a mais forte, de cravar minhas mãos e unhas no pescoço de Capitu até que ele saísse do corpo à vida junto com seu sangue vermelho e quente. Mas me acalmei e decidi conversar com Capitu. Quando quis ouvi-la e julgá-la, estava com os punhos cerrados enquanto falava e olhava para aqueles malditos olhos de ressaca. Mas ela também falou e disse que, como eu, que troquei a ela juramento de um futuro juntos, estaria desconfiado de tal coisa. O Capitu era mesmo uma cínica. Me confessou que não conhecia Escobar e me assegurou de que estava tudo bem entre nós. Suspirei derrotado, mas ao menos eu ainda tinha ela ao meu lado. As minhas memórias após tais acontecimentos são bastante vagas. A que mais me lembro é de uma chocante notícia, que foi quando José Dias chegou a mim exclamando: Betty, tu não irá mais para a cidade. Como? Pois então. José começou a falar que minha mãe, arrependida, depois de doente, decidiu manter-me fora do seminário, mas que para manter a moral de sua promessa, usaria de um órfão para que em breve moldasse o mesmo destino que o meu. Este órfão se tornaria um padre em meu lugar. E depois, você deve se perguntar, não é, meu caro leitor? Deixarei que a narração fale por mim, mas desde os 18 até os 21 anos estudei as leis
e aos meus 22, já era bacharelado em Direito. Minha mãe estava de cabelos brancos, tio Cosme padecia do coração. Prima Justina apenas envelheceu mais. Sobre Capitu, sua mãe acabara falecendo e seu pai se aposentando. Mas sei que isso lhe soa bastante tedioso. Então, vamos para a parte da história que realmente importa. Escobar assumiu negócios com o café, dizia-me prima Justina, que ele começava a chamar minha mãe a segunda núpcias. Mas tal suspeita foi excluída quando ele se casou com a senhorinha Sancha, a melhor amiga de Capitu. Mas então, e quanto a Capitu? Nosso juramento foi verdadeiro, com toda certeza. Foi com ela que me casei. Satisfazemos em nosso ninho de noivos, e nosso casal de amigos teve sua filha, que recebeu o nome em homenagem à minha então esposa, Capitulina. Ou como gostamos de chamar, Capituzinha. Demorou para que eu e Capitu tivéssemos o fruto do nosso amor. Mas mesmo com toda essa alegria maravilhosa, ainda me assombrava a desconfiança de que Capitu não agia realmente como parecia agir. Não é de hoje que retorno para casa e vejo Escobar por perto, nesse mesmo horário. A maneira como ri, a maneira como ele se olha, e o que mais me incomodou, o que nunca saiu de minhas memórias. Naquele dia, Capitu e Escobar se viram de altos papos no sofá de minha casa. O olhar que dei a ele quando ele se levantou e saiu pela porta foi quase tão desconfiado quanto o jeito que Capitu me olhava e disfarçava, mas eu jurei não ligar. Por decisão do destino, um tempo depois desta visita, meu primeiro filho finalmente nasceu. Ali estava ele, com o nome de Ezequiel em homenagem ao meu melhor amigo. O menino era alegre e saudável, mas me lembrara muito de Escobar. E falando em Escobar, trago agora a você, meu caro leitor, uma das mais perturbadoras e tristes memórias minhas. Naquela noite que eu me via bebendo, chegou a terrível notícia de que meu amigo Escobar, que adorava nadar no mar, foi se aventurar e acabou se afogando. O velório de meu amigo, eu nem gosto de lembrar. Foi doloroso e triste. A todos, mas principalmente, especialmente a Sancha, sua mulher, que se derretia de chorar sobre o corpo do seu falecido marido. Mas algo consumiu meu coração mais do que a tristeza. Ciúmes. Me ficou preso na mente o jeito que Capitu olhava para Escobar, secando rapidamente as lágrimas. Julguei que estava muito fria, como se escondesse seus reais sentimentos de alguma forma. Após o velório, fomos para casa, e no meio do caminho, eu dei uma boa olhada em Ezequiel. E eram os olhos de Escobar. Minha paranoia me era certa, e eu, cansado de tais coisas, decidi dar um fim definitivo. Em um copo de café, misturei boas e consideráveis gotas de veneno, e me lembro perfeitamente que quando eu levava a boca, Ezequiel veio me ver. O menino entrou sorridente, contando como teria sido seu dia, e suas palavras caíram em ouvidos surdos. De tanta semelhança a Escobar, eu acabei criando uma aversão ao meu próprio filho, do qual eu sinceramente nem sabia se era meu mesmo. Ezequiel me viu calado e perguntou-me o que passava, e eu, em um pensamento breve, não lhe disse nada, mas lhe estendi a xícara de café. Ezequiel, beba. Eu disse beba, Ezequiel. Tentei enfatizar, mas eu mesmo me tremia. E sem pensar duas vezes, joguei a xícara de lado, segurei o menino pelos ombros e logo o abracei e acariciei sua bochecha. Mas o que aconteceu? Papai, mas o que aconteceu? Eu não sou teu pai. Confuso, Ezequiel foi embora aos prantos. Fiquei perdido em pensamentos até então a chegada de Capitu, que chegou me questionando. Por que meu filho choras? E como assim não eres pai dele? Foram suas palavras. E eu, já tomado pela emoção, joguei tudo na mesa. Os pensamentos e suas suspeitas. Apontei o dedo para Capitu e aleguei tudo sobre o seu adultério. Quando fiz isso, ela riu de escárnio, quase sem acreditar no que eu via. E por fim me disse que nosso divórcio era realmente iminente. Impaciente, mandei Capitu embora. E um tempo depois, eu não me esqueço, fomos para a Europa. Não de passeio e nem de visita,
por fim paramos na Suíça, onde lá larguei Capitu e Ezequiel. Acreditava eu que para sempre. A partir daqui as minhas memórias são tristes. Retornei para o Brasil. Eu perdi a minha mãe para a velhice junto aos outros parentes. E eu me via sozinho na casa em que um dia tanto fantasia viver ao lado da mulher que amava. E não importava quantas outras mulheres eu arranjei, de todas as cores, de muitas idades, e principalmente muitos sabores. Mas nenhuma delas me fez tão feliz quanto o Capitu me fez. Anos se passaram e um criado meu lhe trouxera a informação de uma visita. Permiti que entrasse e quando vi, quase tive um ataque. A realidade me atingiu em cheio. Em minha frente estava meu filho Ezequiel, mas era como se eu olhasse para o próprio Escobar. Me contou a vida na Europa, dos estudos de arqueologia, que eram sua paixão. Ele me falou também sobre o Egito, sobre os milhares de séculos que possuía. Mas tudo o que eu queria fazer era entender como ele poderia ser tão parecido. Capitu realmente me traiu? E sobre a mesma, eu perguntei de Capitu. E ela já não estava mais neste mundo. Meu coração mais ferido ainda, sem acreditar que eu perdera novamente a mulher de minha vida. Os pensamentos foram cortados quando Ezequiel se levantou e se despediu de mim. E essa seria a última vez que vi meu filho. Por quê? 2 meses depois me veio a notícia de que Ezequiel morreu de febre. E com ele morreu também minha sanidade. Vivi daí em diante na dúvida se minha mulher realmente teria me feito isso. Mas onde estava minha sanidade? Logo eu, que pensei em matar Capitu por um mero olhar, logo eu que tive ciúmes de meu melhor amigo e que criei aversão do meu próprio filho, eu com certeza estava louco. E foi louco que fiquei para o resto, me perdendo para sempre na reflexão de meus atos e aceitando que eu estragara tudo. E assim fiquei calado e amuado para guardar as minhas paranoias. Fiz minhas memórias neste livro uma sincera maneira de me livrar delas. No fim, o poeta Vinícius estava certo de procurar de dor para as minhas. Mas isso, meu caro leitor, foi apenas um paralelo. A verdadeira história começa agora. A história do subúrbio.